Você já sentiu aquele vazio inexplicável durante a Quaresma? Mesmo seguindo todos os rituais e tradições? Aquela sensação perturbadora de que, apesar de seus esforços, algo ainda está profundamente errado em sua jornada espiritual? Não, é coincidência. Milhares de fiéis como você atravessam estes 40 dias sagrados cometendo erros invisíveis que comprometem silenciosamente sua alma, abrindo portas espirituais que deveriam permanecer fechadas. O que você não sabe pode estar colocando toda a sua caminhada quaresmal em risco. E o tempo para despertar é agora. O grande Padre Pio, esse santo estigmatizado cujas mãos sangravam com as mesmas feridas de Cristo, observava com olhos místicos as batalhas invisíveis que ocorrem durante a Quaresma. Através de suas visões extraordinárias e conexão direta com o divino, ele percebeu como este período se torna um campo de intensa guerra espiritual, onde cada decisão, cada ato aparentemente insignificante, pode determinar vitória ou derrota. Durante a Quaresma, revelou ele a um de seus filhos espirituais mais próximos. As portas entre os mundos se tornam mais finas. É quando mais almas podem ser salvas ou perdidas. Hoje, compartilharei com você revelações exclusivas sobre os ensinamentos deste poderoso santo. Antes de revelar estes 5 erros fatais que o Padre Pio advertiu, preciso que você compreenda algo crucial. Esta não é uma mensagem comum. O que estou prestes a compartilhar transformou radicalmente a vida espiritual de inúmeras pessoas que aplicaram este conhecimento. Maria de Lisboa estava prestes a abandonar sua fé quando descobriu estes ensinamentos. Minha Quaresma sempre terminava em frustração e culpa, confessou ela, até que entendi estes erros que estava cometendo inconscientemente. Agora, sinto a presença divina de forma tão poderosa que não consigo conter as lágrimas durante minhas orações. Se você acredita que estes ensinamentos podem transformar sua experiência quaresmal, escreva nos comentários. Estou pronto para esta revelação. Você observa rigorosamente os dias de jejum e abstinência, sente a fome física, mas mesmo assim permanece espiritualmente faminto? Padre Pio identificou o primeiro erro fatal: o jejum sem propósito espiritual, aquele realizado mecanicamente, como mera obrigação religiosa. O jejum do corpo sem o jejum da alma é uma prática vazia que não agrada a Deus, advertia o santo de Pietrelcina, observando como muitos fiéis se orgulhavam de sua disciplina corporal enquanto alimentavam ressentimentos, julgamentos e ódios em seus corações. Este é um dos erros mais perigosos porque se esconde sob a aparência de virtude, criando uma falsa sensação de segurança espiritual, enquanto a alma permanece envenenada. Ana de Coimbra seguiu todos os preceitos quaresmais por décadas, orgulhando-se de nunca quebrar o jejum nas sextas-feiras. Contudo, sua vida espiritual permanecia árida, sem transformação real. Eu me concentrava tanto em não comer carne que esquecia de alimentar minha alma com perdão e compaixão, confessou ela, após descobrir os ensinamentos do Padre Pio. Mantinha rancor contra minha irmã por 15 anos, enquanto me vangloriava de minha disciplina religiosa. Quando finalmente entendi que meu jejum era vazio, chorei por horas. O santo via claramente como este erro abre portas para uma espiritualidade superficial que cria cristãos de aparência, mas vazios por dentro, exatamente o tipo de hipocrisia que Jesus mais condenava. Para transformar seu jejum da Quaresma em uma verdadeira prática espiritual, Padre Pio ensinou 3 pilares essenciais. Primeiro, a intenção purificada. Jejuar oferecendo conscientemente cada momento de renúncia como um ato de amor. Segundo, a expansão do jejum. Privar-se não apenas de alimentos, mas também de palavras negativas, pensamentos destrutivos e hábitos que afastam de Deus. Terceiro, a conversão do sacrifício em caridade. Usar o que você economiza com o jejum para ajudar os necessitados. O verdadeiro jejum, dizia ele, deve ser sentido mais pelo próximo beneficiado do que por você que sofre. Sua Quaresma começa a mudar hoje mesmo quando você pergunta: o que estou alimentando em minha alma, enquanto nego alimento ao meu corpo?
Você já se pegou recitando orações quaresmais com os lábios enquanto sua mente viaja para 1000 direções diferentes? O segundo erro fatal identificado pelo Padre Pio é a oração distraída e superficial, que se torna apenas um exercício de repetição, sem envolvimento profundo do coração. Durante a Quaresma, este erro torna-se particularmente perigoso, porque este é um tempo de intensa batalha espiritual, onde cada oração deveria ser como uma arma poderosa. A oração sem atenção, advertia o santo, é como um soldado que vai para a batalha com uma espada que não segura firmemente. Ela cairá de suas mãos no primeiro ataque, deixando-o indefeso. Roberto, um empresário de Porto, passava horas rezando o terço durante a Quaresma, mas continuava sentindo-se vazio e vulnerável espiritualmente. Eu cumpria minha obrigação religiosa rezando todas as noites, mas percebi que estava apenas recitando palavras enquanto planejava reuniões de trabalho ou me preocupava com problemas familiares, compartilhou ele. Quando soube deste ensinamento do Padre Pio, Roberto começou a praticar o que o santo chamava de oração do coração vigilante, reduzindo o tempo de oração, mas aumentando imensamente a qualidade da atenção. Agora rezo menos palavras, mas cada uma delas sai como fogo de minha alma. A diferença é tão evidente que minha família notou a transformação em mim. Para vencer este erro, Padre Pio revelou 3 segredos da oração verdadeira. Primeiro, a preparação da alma. Nunca começar a orar abruptamente, mas criar um espaço de silêncio interno, mesmo que por apenas 1 minuto. Segundo, a visualização sagrada. Imaginar-se realmente na presença divina, aos pés da cruz, sentindo o peso daquele momento. Terceiro, a oração corporal. Envolver o corpo, na prática através da postura, respiração consciente e até mesmo lágrimas quando necessário. A verdadeira oração, ensinava ele, deve envolver a pessoa inteira, corpo, mente, emoções e espírito unidos em um único grito a Deus. Quando você entender isto, suas orações quaresmais se transformarão de meros exercícios religiosos em encontros reais e transformadores com o divino. Você está pronto para deixar de lado as orações mecânicas e abraçar este poder? Digite nos comentários: estou pronto para transformar a minha Quaresma, e se inscreva no canal para fazer parte da nossa comunidade. Você já saiu do confessionário, durante a Quaresma, com aquela incômoda sensação de que deixou algo importante não confessado? O terceiro erro fatal que Padre Pio identificou é a confissão incompleta, aquela em que o fiel oculta certas faltas por vergonha, minimiza pecados graves como se fossem pequenos deslizes, ou confessa sem verdadeiro arrependimento, apenas para cumprir a obrigação quaresmal. O santo, que podia enxergar o estado das almas que vinham se confessar com ele, frequentemente confrontava penitentes que ocultavam pecados. Por que você tenta esconder de mim o que não pode esconder de Deus? Esta pergunta deixava muitos em choque, vendo como o Padre Pio conhecia seus segredos mais obscuros. Joana, professora de Braga, confessou-se regularmente durante 20 anos de quaresmas, mas sempre ocultando um ressentimento profundo contra sua mãe. Eu mencionava pequenas faltas, irritações do dia a dia, mas nunca tinha coragem de confessar que no fundo não conseguia perdoar minha própria mãe por abandonos emocionais na infância. Revelou ela com lágrimas. Um dia, lendo sobre o Padre Pio, senti como se ele estivesse falando diretamente para mim. Sua confissão é uma mentira piedosa que engana apenas você mesma. Aquelas palavras me atingiram como um raio. Na Quaresma seguinte, Joana finalmente confessou aquele ressentimento enraizado, sentindo um peso de décadas sendo removido de sua alma. Foi como nascer de novo, respirar um ar que nunca havia respirado antes. Para evitar este erro tão comum, Padre Pio ensinou 3 princípios para uma confissão verdadeiramente quaresmal. Primeiro, o exame de consciência profundo. Dedicar tempo significativo para refletir sobre suas faltas, não apenas minutos antes de entrar no confessionário. Segundo, a coragem sagrada. Pedir a Deus a força para confessar especialmente aquilo que mais envergonha e que você preferiria esconder. Terceiro,
A confissão transformadora. Buscar não apenas o perdão, mas uma verdadeira mudança de vida após a absolvição. A verdadeira confissão, dizia o santo, deve doer um pouco como a limpeza de uma ferida, e depois trazer imenso alívio e cura. Se você já experimentou confissões superficiais que não transformaram sua vida, está na hora de aplicar estes ensinamentos nesta quaresma. Imagine o poder espiritual que seria liberado em sua vida se cada confissão fosse completa, honesta e transformadora. Você já se pegou ajudando alguém durante a quaresma e quase imediatamente contando para outros sobre sua boa ação ou esperando reconhecimento? O quarto erro fatal identificado por Padre Pio é a caridade interesseira. Aquela praticada com segundas intenções, seja para impressionar os outros, obter vantagens espirituais ou aliviar a culpa pessoal. A mão esquerda não deve saber o que faz a direita, advertia ele, citando as palavras de Jesus. O santo observava com tristeza como muitos fiéis usavam a quaresma como um tempo para práticas caritativas que alimentavam mais o ego do que realmente serviam aos necessitados, criando uma perigosa ilusão de crescimento espiritual. Pedro, um advogado de Lisboa, doava generosamente durante cada quaresma para projetos sociais de sua paróquia, mas sempre fazia questão que seu nome constasse entre os benfeitores e que o pároco mencionasse suas contribuições. Eu me orgulhava de ser conhecido como um homem caridoso, admitiu ele, até que um retiro sobre os ensinamentos do Padre Pio me fez ver a verdade dolorosa. Minha caridade era mais sobre mim mesmo do que sobre os outros. Esta revelação o levou a uma crise espiritual profunda, fazendo-o questionar todas suas motivações. Na quaresma seguinte, Pedro começou a fazer doações anônimas e a servir em um abrigo para pessoas em situação de rua, onde ninguém de seu círculo social poderia vê-lo. A diferença foi transformadora. Pela primeira vez senti a verdadeira alegria da caridade, sem o peso de alimentar minha imagem. Para superar este erro tão sutil e comum, Padre Pio revelou 3 segredos da caridade verdadeira. Primeiro, o anonimato sagrado, praticar boas ações de forma que nem mesmo você se lembre delas, como se fossem reflexos naturais e não atos conscientes dignos de mérito. Segundo, a caridade incômoda. Buscar ajudar especialmente aqueles por quem você não sente simpatia natural ou que não podem retribuir de nenhuma forma. Terceiro, a generosidade custosa. Doar não apenas do seu excesso, mas aquilo que realmente faz falta, que exige sacrifício real. A verdadeira caridade, ensinava o santo, deve custar algo ao doador. Caso contrário, não é caridade, mas apenas gestão conveniente de recursos. Nesta quaresma, você está pronto para praticar uma caridade que permanece em segredo entre você e Deus? Se sim, prepare-se para descobrir uma alegria espiritual que nunca experimentou antes. Você já pensou, vou mudar esse comportamento depois da Páscoa? Ou quando a quaresma acabar, volto a enfrentar esse problema? O quinto e mais perigoso erro identificado pelo Padre Pio é o arrependimento adiado, a tendência de usar a quaresma como um período isolado de espiritualidade, postergando conversões profundas e mudanças reais para um futuro que nunca chega. O demônio não teme jejuns temporários nem orações sazonais, advertia o santo. Ele treme diante da conversão definitiva, que não deixa a porta aberta para seu retorno. Este erro é particularmente perigoso porque transforma a quaresma em um ritual anual sem poder transformador real, criando a ilusão de vida espiritual, enquanto mantém a alma presa em ciclos repetitivos de pecado e arrependimento superficial. Carlos, um professor universitário do Porto, seguia fielmente todos os rituais quaresmais há décadas. Jejuava, confessava-se, rezava mais intensamente por 40 dias. Porém, quando a Páscoa chegava, voltava rapidamente aos mesmos hábitos destrutivos, especialmente ao alcoolismo que destruía sua família. Eu tratava a quaresma como um parêntese espiritual na minha vida mundana, confessou ele. Até que um livro sobre o Padre Pio me fez ver a verdade dolorosa. Eu estava brincando de esconde-esconde com Deus.
A frase que o atingiu como uma flecha foi: a verdadeira conversão não conhece datas no calendário, ela é para sempre. Naquele momento, Carlos entendeu que havia transformado a Quaresma em uma negociação espiritual vazia, sem real intenção de mudança permanente. Para superar este erro tão fundamental, Padre Pio ensinou 3 princípios do verdadeiro arrependimento quaresmal. Primeiro, a decisão radical. Estabelecer claramente que a mudança começada na Quaresma não terminará com ela, mas marcará um antes e depois definitivo. Segundo, a materialização do propósito. Não apenas prometer vagamente ser melhor, mas identificar comportamentos específicos que devem mudar permanentemente. Terceiro, a prestação de contas espiritual. Encontrar um guia espiritual, um amigo de confiança ou uma comunidade que poderá ajudá-lo a manter seus compromissos muito depois que a Páscoa passar. O verdadeiro arrependimento, dizia o santo, não é um sentimento passageiro, mas uma revolução permanente da alma. Nesta Quaresma, você está pronto para fazer uma mudança que permanecerá pelo resto de sua vida? O momento de decidir é agora, não depois da Páscoa. Você está começando a perceber como estes 5 erros podem estar sabotando sua experiência quaresmal, roubando as graças que Deus deseja derramar em sua vida? Imagine por um momento como seria viver uma Quaresma verdadeiramente transformadora, livre destes erros fatais que o Padre Pio identificou com tanta clareza. Pedro Alcântara, um idoso de Fátima, compartilhou um testemunho poderoso. Passei 78 quaresmas em minha vida, mas apenas uma foi verdadeira, aquela em que finalmente compreendi e evitei estes erros. Foi como se, depois de décadas, bebendo água salgada que apenas aumentava minha sede espiritual, finalmente encontrasse uma fonte de água pura e cristalina. Aquela única quaresma transformou mais minha alma do que todas as anteriores juntas. A boa notícia é que não é tarde demais para você. Mesmo que esteja no meio da Quaresma, ou mesmo nos últimos dias antes da Páscoa, o poder destes ensinamentos pode transformar completamente sua experiência. Padre Pio frequentemente dizia: é melhor uma Quaresma de 3 dias vivida intensamente do que 40 dias de mornidão espiritual. Esta é a beleza da misericórdia divina. Ela não se prende a calendários ou cronogramas, mas responde instantaneamente ao coração, verdadeiramente arrependido e disposto a mudar. Lembre-se que o bom ladrão na cruz ao lado de Jesus teve uma Quaresma de apenas alguns minutos, mas foi suficiente para abrir-lhe as portas do paraíso. O mesmo pode acontecer com você. Nossa mente espiritual é como um jardim. Durante anos, talvez décadas, você pode ter permitido que ervas daninhas crescessem livremente. O jejum vazio, a oração distraída, a confissão incompleta, a caridade interesseira e o arrependimento adiado foram sufocando lentamente as flores da verdadeira vida espiritual que Deus plantou em seu coração. Agora é o momento de arrancar estas ervas pela raiz, não apenas cortar suas pontas para que pareçam temporariamente controladas. O trabalho pode parecer assustador quando você olha para o jardim inteiro, mas Padre Pio aconselhava: comece com um pequeno canteiro, limpe-o completamente e depois avance para o próximo. Deus não pede perfeição imediata, mas progresso constante. Se hoje você arrancar completamente apenas uma destas ervas daninhas de seu jardim espiritual, já terá iniciado uma transformação que poderá mudar todo o curso de sua vida. Você chegou até aqui porque algo em seu coração ressoou com estes ensinamentos, porque Deus está chamando você para uma experiência quaresmal mais profunda e autêntica. Agora é o momento da decisão. Você continuará praticando uma Quaresma de aparências, cometendo os mesmos erros fatais que o Padre Pio identificou? Ou terá a coragem de enfrentar a verdade e mudar? Teresa de Aveiro estava em uma encruzilhada semelhante quando descobriu estes ensinamentos. Percebi que tinha 2 opções, contou ela: continuar na zona de conforto de uma religiosidade superficial ou mergulhar nas águas mais profundas que o Padre Pio apontava. Escolhi o mergulho, e embora tenha sido assustador no início, encontrei tesouros espirituais que jamais imaginei existirem.
Não espere um momento perfeito para começar, porque este momento é agora. Ainda hoje, antes de dormir, reserve 10 minutos de silêncio absoluto para um exame de consciência sincero. Qual destes 5 erros está mais presente em sua vida quaresmal? Seja completamente honesto consigo mesmo, sem justificativas ou desculpas. Padre Pio dizia: o primeiro passo para a cura é admitir a doença sem tentar disfarçá-la. Depois de identificar seu erro principal, faça um compromisso específico para combatê-lo. Se for o jejum vazio, decida jejuar não apenas de alimentos, mas de uma atitude negativa específica. Se for a oração distraída, comprometa-se a rezar menos orações, mas com total presença. Se for a confissão incompleta, agende uma confissão verdadeiramente honesta esta semana. Se for a caridade interesseira, pratique um ato de generosidade anônima. Se for o arrependimento adiado, estabeleça uma mudança permanente que continuará muito além da Páscoa. Finalmente, compartilhe esta mensagem com alguém que você ama. Padre Pio acreditava firmemente que conhecimento espiritual guardado apenas para si torna-se estéril, mas quando compartilhado, multiplica-se. Cada verdade espiritual que você guarda apenas para si é como uma semente guardada em um armário escuro, dizia ele. Mas quando compartilhada, é plantada em solo, fértil onde pode crescer e dar frutos abundantes. Se estes ensinamentos tocaram seu coração, não os mantenha em segredo. Encaminhe esta mensagem para 3 pessoas que poderiam se beneficiar dela. E escreva nos comentários: decidi abandonar os erros quaresmais e viver uma quaresma verdadeira, seguindo os ensinamentos do Padre Pio. Sua decisão de hoje pode iniciar não apenas sua própria transformação, mas criar ondas de renovação espiritual que tocarão muitas outras vidas. A verdadeira quaresma que você tanto deseja começa agora, neste exato momento.